Olá, tudo bem? Como é que estão? Bem-vindos ao meu canal do YouTube Irina Arama. Meu nome é Irina Arama, sou hipnoterapeuta e sou coach também. E hoje trouxe aqui um tema importantíssimo, vou dizer eu, mesmo que possa parecer um tema banal, mas não, é um tema muito importante. Então, hoje vamos apresentar aqui o nono episódio deste grande tema que eu escolhi, que é o tema da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal. Então, escolhi este tema grande, onde vou falar sobre a espiritualidade e desenvolvimento pessoal em temas pequeninos, com vídeos curtos de 10, 20 minutos, para não vos aborrecer, é mais informativo. Então, hoje vamos falar sobre dois pilares fundamentais que influenciam diretamente o nosso equilíbrio emocional, mental e espiritual: o sono e a alimentação consciente. Então, hoje vamos falar sobre a importância do sono e da alimentação consciente. É porque há muitas pessoas que buscam evolução espiritual, equilíbrio emocional, clareza mental, mas ignoram algo muito básico e muito importante, vou dizer eu: como dormem e como se alimentam. E por que o sono e a alimentação é importante? Porque está diretamente ligado ao nosso corpo físico. E porquê? Porque, e porquê que eu acho que é importante? É porque o nosso corpo físico é o veículo da consciência, porque toda a nossa consciência, todas as tomadas de consciência que nós fazemos passa através do corpo, é através de sentir, através da percepção, através de sensações, através das emoções, através dos nossos pensamentos, que está tudo dentro do nosso corpo físico. Há pessoas que podem ter práticas espirituais, podem meditar, podem fazer terapias, mas se o corpo delas estiver exausto e mal nutrido, a sua energia vital diminui. Porquê? Porque o corpo é o instrumento através do qual a mente e a alma, a parte subliminal, se expressam, como tinha dito um bocadinho antes, não é? Se o instrumento está desafinado, a experiência de vida também fica em desequilíbrio. Por exemplo, aqui posso dar um exemplo meu que me aconteceu esta semana. Ah, eu conheço o meu corpo, o que gosta, o que não gosta, só que muitas vezes a mente, como falo sempre, na importância da mente, porque a mente é muito forte, é muito resistente e muitas vezes nós, por um lado, sabemos e queremos, por outro lado, a nossa mente toma as rédeas e faz as coisas como ela quer. Por exemplo, eu sei que eu não tolero laticínios. Nenhum, de maneira nenhuma. Se calhar o único laticínio que não me cai assim tão mal é o gelado de chocolate preto. Um gelado mais de baunilha, de natas mais gordinho, já me cai logo mal no intestino. E um desses dias eu tive uma terapia e tive uma terapia com uma senhora que está doente, tem cancro, então foi um bocadinho mais comprida e não consegui almoçar à hora certa. Eu almocei um bocadinho mais tarde e fiz, vou dizer assim, um brunch, mas da tarde. Foi aí uma pequena omelete com uma colher de queijo cottage. O que é que eu vou dizer? Depois de ter comido aquilo, caiu-me na barriga como se fosse uma melancia, como se fosse um balão. Tive dentro do meu corpo um balão. Sentia-me tão cheia que nem conseguia respirar, não conseguia mexer, não conseguia fazer nada. Comecei a ficar super cansada, comecei a bocejar, começou-me a apetecer só estar deitada na cama quando tinha para a parte da tarde programado para registrar, por exemplo, um outro episódio, mas não consegui fazer nada disso. E percebi logo que aquele queijo cottage caiu mal e drenou a energia do meu corpo físico. Só comecei a me sentir bem, eu se calhar comi por aí à volta das 3, 3 e meia, só por aí às 7 e meia é que eu comecei a me sentir mais leve de novo, comecei a me sentir melhor. Também, entretanto, fui ajudando aí com alguma suplementação alimentar que eu tenho, que ajuda o meu intestino nesses casos, quando me caem as coisas mal, quando eu não respeito o meu corpo. Mas o que devia é respeitar o meu corpo e não apelar às coisas externas, exteriores, para me ajudarem a mim. E pronto, o certo é que não fiz à tarde nada o que tinha a fazer, só por causa de uma colher de queijo cottage, porque o meu corpo ficou cansado. A energia dele, em lugar de ser investida de uma maneira produtiva para mim, o meu corpo estava a investir a energia na, digis, na digestão, em digerir aquele queijo que eu tinha comido. E pronto, eu percebi mais uma vez e mais uma vez, e
Pronto, mas como eu digo, a nossa cabeça às vezes é mais forte do que nós. Mas pronto, isso foi um exemplo para vocês entenderem como é que a alimentação pode drenar a nossa energia do nosso corpo físico, tá bem? Vamos falar agora da importância do sono. Hã, o sono não é só apenas o descanso físico, que muitas pessoas pensam que: "Ai, o sono é só para descanso físico". Não, durante o sono acontece muito, mas muito processos profundo, tanto a nível do corpo físico, de músculos, ao nível dos órgãos, ao nível da parte mental, também acontece a nível da alma, a nível de parte energética. Então, focamos-nos aqui na parte física. O que é que acontece durante o sono? Durante o sono acontece regeneração celular. Nossas células regeneram-se aqui. Ah, acontece a organização emocional, também há processamento de memórias, também há regulação hormonal, também há recuperação do sistema nervoso. Por isso, o sono é muito importante. E se eu não me engano, uma vez li num livro que acho que o nosso cérebro o nosso cérebro passa por 5 etapas de regeneração. E se não me engano, acho que a primeira começa aí à volta das 8 da noite e a última acontece por aí entre meia-noite e uma, máximo 2 da manhã. Mas eu acho que é mais ou menos meia-noite. É uma informação que eu li há muito tempo, mas agora vem-me assim uma vaga ideia, posso estar enganada, mas é mais ou menos isso. Por isso, as pessoas que vão se deitar depois da meia-noite não vão ter recuperação do sistema nervoso, também não vão ter regeneração celular como deve ser, também não vai acontecer o processamento de memórias como deve ser. Porquê? Porque o nosso cérebro já lhe passou o tempo de regeneração dele. Por isso, vamos ser atentos a que horas nos deitamos. Por isso é que em crianças, em bebés, sempre dizem que é bom para se deitarem às 8 já estarem na cama. E não é por acaso, é por causa deste motivo mesmo que os pequeninos crescem muito mais rápido e precisam muito mais energia e o desenvolvimento deles é muito mais rápido que o dos adultos, por isso é importante eles deitarem cedo, às 8 horas, 9 horas no máximo dos máximos é já estarem na cama, ok? Ahm, no caso em quando uma pessoa dorme mal, ela acorda muito mais irritada, acorda mais ansiosa, acorda com menos foco, mais reativa emocionalmente e não vou dizer que super cansada. Quantos de vocês aqui é que acordam de manhã super cansados? Até às vezes pensam que dormem 8, 9 horas, mas na mesma acordam cansados. Comentem lá abaixo. Quem que de vocês lhe acontece isso? Vou ler e depois, se achar, dar um exemplo, uma ajudinha, depois eu respondo aí, tá bem? Do ponto de vista energético, o sono também é um momento de reorganização energética, como eu já tinha dito antes. A mente relaxa, a nossa mente consciente relaxa, já não está em ação. Aí o que é que vai acontecer? Faz sentido, não faz sentido? Está em perigo, não está em perigo? Então a mente relaxa e o corpo sutil, que é a nossa alma, também se equilibra, vai fazer as suas viagens astrais e daí também uma dessas consequências das viagens astrais são os sonhos e também são, como é que eu vou lhe dizer? São idas à escola, às aulas, porque a nossa alma fazendo viagens astrais encontra-se com outras entidades, com outros seres energéticos e há lugar de troca de energia, troca de informação. E aqui, atenção, se tu estás equilibrado, quando acontecem essas viagens astrais, a troca de informação cá entre a tua alma com as outras entidades ali é pela frequência. Se tu estás em equilíbrio, estás bem, vai acontecer essa troca. Quando estás irritado, não estás bem, não estás equilibrado, estás em ansiedade, estás com depressão, estás muito ansioso, essa saída da tua alma, do teu corpo é normal. Isso acontece com todas as pessoas e não é algo que nós controlamos, é da nossa fisiologia, vou dizer assim. E é algo que é nosso, que todos fazemos isso. Nós escolhemos, não é porque queremos ou não queremos. E isso acontece. Para poderes controlar essas saídas, tens que tornar muito, mas muito consciente, bastante consciente para poderes controlar e manipular essa saída da tua alma do corpo físico ou não. Então, no caso, quando não estás equilibrado, quando te encontras com entidades pela tua frequência, que vão ser entidades outra vez ansiosas, que vibram baixo. E depois já há esse troca de energia. Por isso, às vezes, acontece que te deitas e acordas de manhã ainda mais cansado. Isso também pode ser um dos motivos, tá bem? Por isso, atenção a isso.
Sinais de que o sono é desregulado. Tens sonhos, tens dificuldade em adormecer neste caso. Acordas cansado e às vezes mais cansado do que te deitas, tens pensamentos acelerados a noite toda, acordas várias vezes durante a noite. Pensamentos acelerados durante a noite acontece como? Isso já me apercebi que também me aconteceu a mim, como estás a dormir e é quase como se tivesses uma conversa com alguém ou estás a pensar em coisas, mas consciente. Tu estás a dormir, mas estás consciente das coisas que passam na tua cabeça, das conversas que tu tens. A mim muitas vezes me acontecia isso, sobretudo na altura quando era para acordar, antes de acordar, era como se tivesse uma conversa com alguém e estava meia a acordar e ainda a continuar nesta conversa. E o certo é que muitas vezes depois desses momentos assim percebi que era cansada, acordava cansada e depois quando me deitava concentrava-me nisso, punha a intenção para eu dormir descansada, só permitia acontecer aquilo que era benéfico, nutritivo e expansivo para mim, o outro todo bloqueava, parava, não permitia que isso acontecesse. Isso foi uma das estratégias que eu utilizei para mim, para voltar a ter um sono de qualidade. Nem vou falar que tive, se calhar, umas 3, 4 semanas, quase um mês, sonhos em todos os dias, em todas as noites. Isso é que é o reflexo da ansiedade e do desequilíbrio que tenho durante o dia. Por isso, vamos ser atentos a estes sinais, porque o normal é nós nos deitarmos, dormirmos, nem importa, mesmo que sejam 6 horas, mas cada corpo tem o seu como é que chama? Círculo circadiano ou relógio circadiano. É o relógio de cada um, quantas horas precisamos dormir, porque nós somos todos iguais, e temos que descobrir-nos, porque há pessoas que são mais produtivas durante o dia, outras de manhã, outras à noite, e temos que respeitar isso, porque nós somos todos iguais, ok? Mas vamos ser atentos a estes sinais, porque o sono é para nós recuperarmos e de manhã nós temos que acordar sem dores, acordar descansados, com energia, com motivação, com boa disposição, ok? Quando o sono está desregulado, isso mostra que o nosso sistema nervoso está sempre em estado de alerta constante. Por isso, vamos ser muito atentos a isso, ok? Não ignorem os sinais, sejam muito atentos a vocês. O vosso corpo sempre fala com vocês. Só vocês têm que ser atentos. E, em primeiro lugar, saber e acreditar que o vosso corpo fala com vocês. Quando vocês vão estar convencidos disso, vão ver que vão se conhecer muito mais e vão saber de vocês muito mais. Agora vamos passar a segunda parte. Vamos falar sobre a alimentação consciente. Alimentação consciente não é apenas sobre o que é que nós comemos, e sobre como nós comemos. Muitos de nós comemos em estados de stress, distração ou ansiedade, e isso afeta a digestão, a absorção de nutrientes e a energia. Muitos de nós hoje, sobretudo crianças, ai, isso ia para mim, não gosto nada disso. É quando as crianças sentam à mesa para comer e os pais põem o telemóvel à frente, é só para a criança comer tudo. Isso sabem o que é que levam? Levam crianças obesas. Porque tu, quando comes, não és consciente do facto que tu comes, o teu cérebro está focado noutra coisa, tu comes e o teu cérebro não percebe isso que ele comeu. E ele não fica satisfeito, não fica saciado. Porque quem que dá a sensação de saciedade é o nosso cérebro, não é o nosso corpo. Até o nosso corpo também fala, mas quando nós estamos conscientes do nosso corpo, é a nossa mente que dá essa sensação ou esse sinal de saciedade. E quando ele está focado noutra coisa, ele acha que não comeu. É como, eu, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples quando eu dou banho à minha filha. A minha filha fala comigo, me conta coisas da escola, é disto, é aquilo, nem sei o quê, eu dou-lhe banho e ela disse: já está. Eu, sim, mas tu não lavaste o meu corpo? Eu, sim, lavei o teu corpo. Ai, eu não me apercebi. Porquê? Porque está focada na conversa que ela tem comigo, me contar os detalhes das coisas da escola dela, que ela nem se lembrou que eu, e nem se apercebeu que eu lhe lavei o corpo. Mas eu lhe toquei, eu lhe esfreguei, isso tudo, e ela nem se apercebeu. Porquê? Porque este processamento, antes de tudo, é a mente que o faz. E com a comida é igual. Por isso, por favor, não comam à frente da televisão, não comam à frente dos telefones, ou não comem quando trabalham, não façam isso, porque isso se estão a prejudicar. Se vocês pensam que estão a poupar tempo ou estão a ser mais produtivos, se calhar por um lado sim, mas por outro lado estão a ser tóxicos para vocês próprios. Não façam isso e muito menos não façam as crianças. E daqui vou-vos perguntar, não acham estranho
Ou não acham que hoje há muito mais crianças obesas do que havia antigamente? Se vão a ver, é isso. Eu ando na estrada e vejo hoje cada vez mais crianças obesas, crianças pequeninas já com tão grande falta de vista, com aqueles óculos que parecem umas lupas. Isso é assustador. É assustador. Então, se têm 6, 7 anos já são assim, o que é que vai ser quando, sobretudo as raparigas, as mulheres, depois quando vão entrar na altura da menopausa, ou quando vão ter uma gravidez, alguma coisa, ou quando vão lhe vir o período e os hormonas vão começar a andar aí aos saltos, o que é que vai acontecer ali? Estamos a ir em uma direção errada. Vamos ser conscientes disso da alimentação, ok? E depois, tudo como tudo é energia, e daqui também falo muito, esta parte é muito importante, como a alimentação também é energia e a atenção que nós estamos a dar a isso é aquilo que vai vibrar dentro de nós. Se nós vamos comer só rápido só para comer, porque precisamos disso para não sermos fracos, uh, podem ter a certeza que a alimentação que vocês estão a ingerir não vai nutrir nada, não vos vai favorecer a nada. Mas quando vocês estão conscientes e um, comem porque estão a alimentar o vosso corpo, estão a nutrir os vossos órgãos, estão a nutrir o vosso corpo por completo, e daqui vai beneficiar a vossa mente, os vossos órgãos, o vosso corpo em completo, e isso vai vos levar a sentir-se bem depois, ter uma noite descansada de sono. Quando comes com esta intenção, exatamente isso que acontece. Mas quando tu não comes, só comes porque tens que comer, porque alguém disse, ou porque agora é a hora, ou porque tens que comer porque estás fraco, isso não tem a melhor efeito sobre ti. O que é que quer dizer comer consciente? Então, em primeiro lugar, é comer devagarinho, sentir o sabor, mastigar. Acho que também foi num livro, não me lembro bem, onde que eu li também que dizia algo que temos que mastigar 15 vezes cada garfada. Sim, é como é que nós fazemos isso? Não, nós em 3 vezes já engolimos tudo. Não, é sentir o sabor e assim protegemos muito o nosso estômago, porque há alimentos que são mais difíceis de digerir e se nós vamos engolir-os quase inteiros, o nosso estômago vai se desgastar muito mais a, a desmoer a comida no estômago e depois aí pode acontecer o quê? Que isso não acontece e depois começamos a engordar. Pronto. A alimentação consciente é também quando estamos presentes na alimentação daquilo que estava a dizer, não é ver televisão, não é ler, não é trabalhar, é comer presente e perceber onde nós estamos, o que é que nós estamos a fazer. E vou dizer que é muito importante é tirarmos o nosso tempo de comer, da alimentação. É importantíssimo. E isso é um dos pequenos ou de básicos hum, provas de respeito e de carinho nós para nós próprios. É tirarmos esse tempo pequenino, curto, para nutrir-nos, é para cuidar-nos. É importantíssimo isso, está bem? Também a alimentação consciente é ouvir o corpo, como eu já dei o meu exemplo, por exemplo. Eu sei que o meu corpo não tolera açúcar. Eu quando como açúcar, eu depois fico mal disposta, fico com dor de cabeça, é quase como se tivesse uma intoxicação. E a única coisa que eu como de açúcar é chocolates. Pronto. E aqui as mulheres que vão vir aqui sabem que na semana antes da semana vermelha ah, temos muito mais apetites disso. Então pronto, eu sou uma desta. E posso comer e às vezes, se como um, tá bom, mas se como dois ou três, já está, fico logo mal disposta e depois até quando penso no doce fico enjoada, só de pensar, depois levo uns dias, só de pensar em doce já fico enjoada com isso. É isso, é ouvir o nosso corpo, é respeitar isso. E agora a única coisa que tenho que fazer é inventar se calhar uma coisa natural para mim, por exemplo, não sei, uma pasta de amêndoa, porque o amendoim é muito inflamatório, inflama muito o intestino, já a amêndoa não. Então, se calhar juntar uma pasta de amêndoa com umas tâmaras, que ela já é um doce natural por si só, e se calhar umas ameixas secas, porque tem fibra para o intestino, e se calhar umas pepitas de chocolate preto, 70, 85 para cima, e misturar isso tudo, também se calhar pôr aí umas colheres de mel, se achar que quer mais doce, misturar isso tudo, fazer uma pasta, depois fazer umas bolinhas daquelas assim, olha, um doce que tolero muito bem, eu, por exemplo, para mim, falo para mim, tolero muito bem isso.
E aqui eu já fiz essa receita, só que fiz com pasta de amêndoa. E eu ficava mal com ela e não percebia porquê. Depois, passado um tempo, descobri que a pasta de amendoim, fiz com amendoim a primeira vez, é inflamatória. E o interessante é que depois de comer aquilo eu sentia como se fosse comer uma bola que ia para o meu intestino, na minha barriga em baixo ali. Depois, só que nunca mais cheguei a fazer outra vez de novo, mas com pasta de amêndoa, mas vou fazer isso porque agora este mês foi mesmo isso que me aconteceu. Comi dois quadradinhos de chocolate e depois passei o dia todo quase na cama, mal, enjoada. Senti o meu corpo sujo, senti-me intoxicada. É isso é ouvir o nosso corpo. Então tem que olha, estão a ver, tanto eu como vocês todos, mesmo que eu estou consciente de informação, parte teórica, eu sei e conheço muitas coisas, mas para pôr em prática tenho aquelas minhas coisas que estão ali, que se calhar ainda também não sei, porque nós temos para aprender a vida toda. E eu aprendo hoje, vou aprender amanhã, depois de amanhã, até o final da minha vida vou aprender tudo tal e qual com vocês. Por isso, não há pessoas, hum, como é que eu vou dizer, que sabem tudo. Aqueles que sabem tudo não vivem cá na Terra. Vão fazer experiências no outro lado, porque aqui na Terra nós estamos só para aprender, para expandirmos a nossa alma, o tamanho da nossa alma, ok? E outra coisa importante também, e que falo também de experiência própria, é quando nós comemos, sentarmos para comer, é comer até nos sentirmos quase satisfeitos, quase cheios. É tipo, não sei, faltar mais um 10% para sentir cheio. É tipo aquela coisa, mais 2 colheres e estava mesmo no ponto. Não, é parar aí antes daquelas 2 colheres. Porque nós se vamos deixar 5 minutos ou 10 minutos, vamos nos sentir mesmo no ponto. Vamos estar saciados, vamos sentir-se saciados depois e não vamos nos sentir pesados, não nos vamos sentir muitos, vamos nos sentir mesmo bem. É isso que é mais importante. E também, também do que eu sei na alimentação, é muito importante, depois de cada refeição, dar pelo menos 2 horas de descanso, porque nós quando comemos, há muitos processos que acontecem aqui, com a insulina do cérebro e isso tudo, e mesmo que tu vais pôr só uma pastilha na boca, o teu cérebro não sabe o que é só uma pastilha. Ele ele acha que é quase como se fosse alimento. Então ele ativa os processos todos como se fosse a comer uma refeição. E daí começa a produção daqueles sucos gástricos, pancreáticos e mais outras coisas, os químicos, tudo. E faz o quê? Faz mal ao estômago. Depois aí começa, ai, mas tenho azia. Mas porquê? Por causa dessas coisas. Por isso, comemos para ficar bem. Temos que fazer pelo menos pausa de 2, 3 horas até comer mais qualquer coisa. Temos que dar descanso tanto ao nosso cérebro deste ponto de vista, tanto ao nosso estômago como à nossa boca. Isso é muito importante, isso é um equilíbrio saudável para nós, ok? Os alimentos naturais, frescos e leves sustentam melhor a energia vital do que alimentos processados e alimentos pesados. Eu, por exemplo, deixei de comer carne há 2 anos, mas já antes desses 2 anos comia, só que o meu corpo rejeitava. Até cheguei a um ponto que nem tolerava nem sequer o cheiro. A minha família, o meu marido e os meus filhos comem carne e eu preparo comida com carne para eles, só que muitas vezes digo, custa-me preparar porque não tolero o cheiro da carne. E depois, às vezes, por exemplo, na semana antes na semana vermelha, é quando me apetece mais comida pesada, porque é normal, pesada não, mas se calhar sentir mais saciada é porque o meu corpo está com menos energia e ele precisa de mais, e é algo normal que aconteça a todas as mulheres, e temos que ver, perceber essas fases todas, que nós trabalhamos com fases semanais, e de uma semana a semana nós precisamos de coisas e tipos de alimentos diferentes e temos que ser conscientes disso e também respeitar isso. Se calhar um dia também faço um mini vídeo a falar sobre esse tema, a parte, como vou dizer, nem vou falar diretamente das hormonas, mas da alimentação para as mulheres em especial. E nesta semana, antes da Semana Vermelha, apetece-me comer mais coisas e tolero aqui o cheiro. Só que me aconteceu o quê? A tentar comer carne, o sabor não. E não sou vegetariana porque como peixe. Peixe sim como. Por exemplo, também às vezes me apetece comer ah, aquelas salsichas, mas não é enlatadas, mas frescas que dá para fazer no forno.
tolero, por exemplo, fiambre às vezes também como, tolero. Pronto, os processados, como não sabem tanto a carne, não têm tanto sabor a carne, tolero, mas também é mau para o meu corpo, isso eu sei. Os processados não são bons, mas é algo como muito raro mesmo. Pronto, é algo que outra vez o meu corpo fala comigo: "Não, nós não queremos isso, temos que respeitar isso". Porquê? Porque depois a carne e vou dizer, quando eu deixei de comer carne, foi logo naquele mês que eu perdi uns 2 ou 3 quilos, foi logo, e nunca mais os recuperei, aqueles 2, 3 quilos, por causa da carne. E sempre e sinto-me bem, porque depois entretanto fui estudar, fui tentar perceber de onde é que eu vou procurar proteína, porque depois o whey, as proteínas vegetais não me caem bem no meu estômago, então não podia comer proteína já em pó para fazer batidos para comer, não. Então comecei a procurar quais são os alimentos ou quais são os vegetais que eu posso, devo comer mais para repor essa proteína. E claro, aí tive que introduzir a vitamina B12 por causa de não comer carne, porque a B12 é na carne e há aminoácidos que só se encontram na carne. Pronto, isso tive que repor com suplementação. Mas é algo equilibrado. Estão a ver, eu tirei de um lado, mas depois estou a compensar ou estou a repor para o outro lado. Isso é importante, não é tirar e não pôr de volta, porque o nosso corpo precisa de tudo, ok? Eu não como carne, mas aquilo que tiro da carne eu tiro dos outros lados, seja com os outros alimentos, ou seja com a suplementação alimentar, ok? E depois aqui das, dos alimentos pesados, posso dar o exemplo do meu marido, que o meu marido corre de manhã, acorda todos os dias de manhã e, por exemplo, se vamos jantar em algum sítio, algum restaurante, ele come uma carne mais vermelha, meio crua, assim, isso, o outro dia diz que custa-lhe muito correr. Diz que parece que tem 10 quilos a mais, diz que fica muito pesado. Mas quando comemos em casa, normal ou mesmo se vamos comer fora, mas como um peixe, mas claro, meu marido vai comer nos restaurantes o quê? É bifes, coisas dessas, o que é que eu não faço em casa? Eu não faço isso em casa. Como eu não como e não gosto do cheiro disso, eu não faço, não preparo. Então, quando nós vamos em algum restaurante ou fora, é sempre bife. E pronto, só que depois no dia seguinte ele percebeu que é isso. Então agora mudamos. Se vamos, vamos sempre na hora do almoço. Já não vamos mais no jantar, porque ele depois diz, não, depois de manhã não consigo correr como deve ser. É isso, a importância dos alimentos. E também concordo comermos na hora do almoço aquilo que é mais pesado e na hora do jantar comermos algo mais leve, porque durante a noite o nosso corpo, como já lhe tinha dito, mais ou menos a partir das 8 horas, o nosso cérebro já começa a entrar no processo de regeneração. Então, se nós vamos comer às 8 um bife daquele, claro, é muito mais pesado para o nosso corpo e depois o outro dia de manhã ainda vamos sentir isso. E isso drena a nossa energia vital. E daí que acordamos de manhã muito mais cansados, porque depois o nosso estômago está concentrado para desmoer a carne em lugar de fazer o seu processo de regeneração. Ok? Vou falar aqui um bocadinho também entre vou dizer assim, uma ligação, ou a ligação que pode existir entre alimentação, emoções e energia. Uh, e, um, e hoje em dia acontece muito isso, é que muitas pessoas, e crianças não só, comem não é por fome, mas comem por fome emocional. E por isso é que na banda gástrica hipnótica também faço. Se alguém acha que come por fome emocional nem fome física, a banda gástrica hipnótica é muito boa para controlar esta fome emocional e começarmos a reeducar para a fome física. E não só para as pessoas que têm uns quilos a mais, mas também para aquelas pessoas que querem ter um estilo alimentar mais equilibrado, e comer a horas certas, comer ou introduzir alimentos que não como, como por exemplo, eu não comia cogumelos, eu não gostava de cogumelos, não gostava de abacate, não gostava de rúcula, de agrião, não gostava de pimentos, há muita coisa que eu não gostava, aipo, espargos, mas agora, brócolos também, ai agora adoro, porquê? Porque eu insisti e reeduquei a minha alimentação, reeduquei o meu paladar. Sim, isso é possível fazer. E a banda gástrica hipnótica também ajuda para isso, para ser de uma maneira mais rápida, ok? E por que acontece essa fome emocional? Acontece por causa da ansiedade que nos leva a comer mais rápido e, como tinha dito, nós estamos concentrados na nossa comida,
nosso cérebro não está concentrado no fato que ele come e ele depois não sente que comeu o suficiente e depois anda a querer comer mais, a petiscar mais, e mais uma coisinha desta e mais um docinho ali. Por exemplo, e o estado emocional, tristeza, pode nos levar a excessos, culpa nos pode levar a excesso e também o stress leva-nos a ter desejos por açúcar e por gordura. Isso sem dúvida nenhuma, porque nós se formos ver assim em ambiente natural, onde há em ambiente natural doce e gordura em conjunto, não há. Abacate é gordura, não é doce. Frutos secos é gordura, não é doce. Banana é doce, não tem gordura. Laranja é doce, não tem gordura. Maçã é doce, também não tem gordura. Então pronto, o que nós podemos combinar. Olha, por exemplo, comer abacate hum, por exemplo, com banana, ou comer frutos secos com banana, ou comer com maçã, ou o que fazia uma vez, quando eu comecei a tirar o leite, o chocolate de leite da minha alimentação, eu comecei a comer frutos secos com chocolate negro, de 70, 85% de cacau. Eu depois cheguei a ser viciada nisso. Eu pensei, mas como é possível? Se de um lado vais para o outro, mas na mesma vicias. O que eu para mim, assim, ok, até me diziam, ai, mas frutos secos com chocolate negro é saudável, qual é o problema de seres viciado? Ai, não gosto de ser viciada, eu quero ter controle. Olha, é comer só quando eu digo, não é o meu corpo ou a minha mente, não é bem o corpo, mas a minha mente vai dizer, não, tu precisas disso, e eu vou e como. Não, é quando o meu corpo me diz, tu precisas disso, então eu vou como. Não é a minha mente que manda, mas é o meu corpo por causa que precisa. É isso que eu quero. É isso que eu quero controlar, ainda trabalho nisso e trabalho muito, não é fácil. Acho que das coisas todas, acho que desenrasquei muito bem com a parte emocional, mas ainda com a parte mental, deste ponto de vista, ainda tenho um trabalho fundo a fazer com isso. Não é fácil porque eu tenho um mental muito forte mesmo, e é muito, vou dizer, resiliente e muito insistente, mas eu também não desisto, estou aqui mesmo. Quando nós começamos a absorver o que. Não. Quando nós começamos a observar o que nós sentimos antes de comer, nós transformamos essa relação com a comida. Se, por exemplo, antes de tu ires comer, vais ver como é que te sentes triste e tu és consciente disso e sabes que a tristeza vai-te focar em quereres comer mais, não te sentir satisfeita, não te sentires bem, não te sentires, vou dizer, feliz com aquilo que tu vais fazer. E essa observação ou perceber isso vai fazer como que comemos só tanto quanto nós temos fome, mas depois não vamos comer mais. A realidade, como eu já dei exemplos em cima também, a digestão começa antes e antes de tudo, é na nossa mente. Como eu tinha dito, nós comemos, mas estamos focados no outro lado, a nossa mente não se apercebe que está a comer e ele depois vem e diz sempre que tem fome. Olha, vou dar aqui um exemplo, por exemplo, às pessoas que têm Alzheimer. As pessoas que têm Alzheimer é problemas com a mente, com a parte mental. E as pessoas com Alzheimer comem o prato normal que ficam cheias. Para o corpo, está bom, está certo. A mente esqueceu que comeu e pede outra vez. E tu sentes que tens fome. E tu podes comer durante uma hora, podes comer 4, 5 ou 6 vezes o mesmo prato de comida. Estão a ver? Porque a saciedade não vem em primeiro lugar do corpo, vem da mente. Ok? Vamos ser conscientes disso. E o nosso corpo responde ao nosso estado emocional e consoante as emoções que nós temos é que vamos comer mais ou vamos comer menos. E muitas vezes, daquilo que eu percebo hoje com as pessoas que eu falo, sobretudo com mulheres, porque eu antes de ser terapeuta eu era esteticista, trabalhava com muitas mulheres em todos os dias, pelo menos com 3, 4, 5, às vezes 6 e 7 mulheres por dia que trabalhava e falava com elas e muitas delas tocavam o assunto da alimentação, que de dia, ai Irina, eu de dia consigo-me controlar, não como nada, mas depois à noite, quando as crianças dormem, está tudo feito e isso tudo, é aí como 10 vezes mais do que comi durante o dia e sinto que não me sinto satisfeita e parece que aquela comida não para lá nenhum e vai um bocadinho disso, um bocadinho daquilo e depois sinto-me culpada. É aqui que é a forma emocional, aqui é que há o quê? Há muitos programas, muitas crenças no nosso mente subconsciente relacionados à comida e muitos disso vêm na infância. E daqui eu vou abrir mais uma parênteses curta, porque também poderia falar muita coisa e pelos vistos vou-me esticar muito com esse vídeo, vai ser mais do que 20 minutos.
Por exemplo, quando são as crianças pequenas, os pais dizem: "Ai, tens de comer tudo para seres forte, para seres resistente". Qual é a programação que acontece naquela criança? Que se eu um dia me sentir mal ou alguém me agredir, sofrer de bullying, por exemplo, na escola, se eu vou para casa e como muito, eu me torno forte. Só que nós sabemos que a comida não resulta nesse caso. Ou, por exemplo, ai, se vais comer tudo, ganhas um doce. E depois o quê? Depois as pessoas trabalham e depois vão comer a comida porque sabem, na infância foram ensinados que se tu vais comer, depois ganhas uma recompensa. E tu imaginas que tiveste um dia de trabalho muito aflito, muito difícil, então tu vais comer, porquê? Porque na tua cabeça está que depois da comida tu ganhas uma recompensa que gostas, agradável para ti. Por isso é que tu comes à espera de sentir aquela recompensa que sentias quando era criança, quando a mamã dava-te o doce depois da comida. Por isso vamos deixar de programar os nossos filhos, porque também uma boa parte da obesidade que existe hoje nas crianças, não vou dizer que é culpa dos pais, mas deve-se aos pais. Mas porquê? Porque se calhar os pais também não sabem esta informação. Um, vamos ser atentos a isso também, ok? Um, então, e aqui? Vou fechando. Se calhar não vou falar mais de muita coisa, mas vou trazer aqui umas pequenas mudanças ou práticas que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Por exemplo, para o sono, vamos evitar estímulos fortes antes de dormir. Isso é televisão, é o telemóvel, é discussões ou resolver problemas. Não, antes de dormir é um ambiente calmo, uma luz mais amarela quente, baixinha, ler um livro. Olha, eu quando começo, eu se me deito na cama e se pego no livro, leio uma página, eu começo a bocejar e eu quero dormir. Durmo mesmo e adormeço. Hum, aqui também, pronto, vou fazer uma outra parênteses também bem curta, porque acredito que muitas das pessoas deixam-se dormir com a televisão. E eu, por exemplo, quando vou me deitar com o meu marido, e às vezes estamos os dois a ver um bocadinho de televisão, mas depois eu tenho sono, mas ele quer ver aquilo que está a ver, e eu deito-me, adormeço, porque eu não tenho problemas, se eu tenho sono e eu durmo com a maior barulheira que pode existir à minha volta, eu adormeço, eu durmo. Mas sabe o que é que acontece? Eu durmo mal. Durmo mal à noite, acordo de manhã cansada. E porquê que eu digo isso? Porque nós, quando é que acontece a parte da hipnose? É isso mesmo que é que eu trabalho. Muitas pessoas têm, ai, o medo de hipnose, que vou hipnotizar, que vai fazer não sei o quê. Não, não tem nada a ver com isso. A hipnose é aquela parte quando nós nos deixamos a dormir. Quando nós estamos a deixar-nos dormir é quando o nosso corpo está calmo, a mente está relaxada, o coração também está a bater muito lento, a respiração também está muito lenta e a nossa mente consciente percebe que está tudo bem, não há perigo. Então ela também acalma, também desconecta, começa a desconectar e ali, como eu vejo assim, a mente consciente é uma camada, depois tem uma barreira aqui que chama-se um fator de risco, e uma barreira de proteção, e depois aqui a mente subconsciente, e depois a inconsciente aqui embaixo, mas subconsciente e inconsciente estão muito ligadas uma com a outra, não tem proteção nenhuma. E quando a mente consciente está ativa, é muito difícil chegar a esta barreira de proteção para ela se afastar, para chegarmos à mente subconsciente para trabalharmos. Precisamos é acalmar o corpo físico, e quando o corpo físico está calmo, a mente consciente afasta-se. E quando afasta-se a mente consciente ou fica relaxada, essa barreira também afasta-se ou fica mais permeável. E é aí que as sugestões passam na mente subconsciente. É assim que se funciona na hipnoterapia, é assim que eu trabalho. E também os meus colegas aí da escola de onde eu estou a estudar ainda. E quando estamos a ver televisão, acontece o quê? Nós estamos-nos a deixar dormir, a mente consciente calma, a barreira afasta-se, e a mente subconsciente e inconsciente ela não está a dormir, está sempre a trabalhar. E a deixar-nos dormir, a ouvir a televisão, fazemos o quê? Absorvemos a informação da televisão como se fosse sugestão e reprogramamos a nossa mente subconsciente e inconsciente com a informação da televisão. E depois pensamos, ai, mas tenho este medo, mas porquê? Que nunca me aconteceu nada. Ai, eu tenho esta ansiedade, porquê que nunca me aconteceu nada? É por causa disso. Por isso evitam se deixarem dormir com a televisão. Ok, se querem deixar dormir com a televisão porque há pessoas que têm medo, ponham no silêncio para vocês não ouvirem, porque é isso que eu faço. Eu quando me deito dormir, eu peço ao meu marido para pôr muito baixinho. E ele põe mesmo muito baixinho, porque ele está a ver National Geographic ou coisas assim em inglês, e dá para ler muito bem em português por baixo, e ele lê por baixo, põe baixinho, mas também para ouvir um bocadinho de som. Só que quando eu me deixo dormir, eu ouço aquela informação, mesmo que um programa, que a informação não me vai programar aquilo que vem da televisão, mesmo assim eu durmo mal.
ok? Então, para dormir bem, para ter um bom sono, é evitar estímulos fortes antes de dormir. Podemos fazer uma respiração profunda à noite, inspiramos pelo nariz, contando até 4, depois podemos expirar contando até 6, ou podemos inspirar contando até 4, reter contando até 6, 7, depois expirar contando até 9, 10. Isso é uma respiração profunda que ajuda a acalmar a nossa mente, o nosso corpo e trazer o sono mais rápido. Quando é que o sono vem? Quando o nosso corpo já não está mais em alerta, a nossa mente não está em alerta e é aí que o sono é que vem, ok? Nós o que temos que fazer é deixar o corpo calmo, relaxado, para não se sentir em alerta. É desligarmos-nos mentalmente do dia, do que aconteceu, do que a gente podia ter dito, do que podíamos ter feito, do que podia ter acontecido, do dia que nós podíamos ter estado. Esqueçam, foi, já está, já passou. Amanhã é um dia novo, amanhã vamos resolver disso, não vale a pena pensar no que é que podíamos, porque nós não fizemos, é porque não era para fazer, porque não era necessário e importante para isso acontecer, ok? Não precisa ter culpa, nem vergonhas, nem nada com isso. É aceitar simplesmente isso que acontecer. Também o que se pode fazer é criar um ritual de relaxamento. Atenção, o ritual de relaxamento não é aquele com velas ligadas, não sei o quê, não, se calhar um banho de água quente, com sal, pode-se pôr-se aí uma vela do ambiente, umas pétalas, alguma coisa, ou que pode-se fazer um ritual de relaxamento antes de dormir, uma massagem, ou fazer uns leves alongamentos do nosso corpo. Dá para fazer coisinhas assim todas as noites, para fazer como se fosse um ritual, e isso vai ser o quê? Sabem o quê? Vai ser como um botão. Quando vocês começam, se por exemplo vocês, olha, começam a fazer alguns alongamentos de relaxamento, vão fazerem todas as noites e vão dormir depois disso, isso depois a nossa mente, isso vai se tornar um hábito. E esta ação sempre repetida vai se tornar um hábito e a nossa mente depois vai se sugestionar, vai se programar que sempre quando há este alongamento, a seguir vai dormir. E ela automaticamente ativa-se. E funciona automático depois. No início precisa insistir, 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 até isso se tornar um hábito para a nossa mente e ela depois desse hábito, ela leva isso como algo que faz parte, é como piscar os olhos, torna-se algo automático, não precisa depois fazer trabalho, tentar acalmar para dormir, não, o nosso cérebro logo desconecta, é porque é hora de dormir, ok? Para a alimentação, o que é que podemos fazer? Uh, que tipo de mudanças práticas que podemos fazer para a nossa alimentação? É fazer a alimentação ou as refeições com total presença em todos os dias, respirar antes de comer, tomar consciência do que nós sentimos antes de nós comer. Podemos, por exemplo, agradecer o alimento, dar uma intenção ao alimento. Olha, este alimento vai me nutrir, vai fazer bem ao meu estômago, ao meu pâncreas, vai desintoxicar e ali vai nutrir. E, coisas dessas. E também podemos fazer é comer sem pressa e sem distrações. Esquecer do trabalho, esquecer daquilo, por isso é que eu digo, é tirar, muito importante, tirar tempo, só para nós, nem que seja 15, 20 minutos, mas é para comer em calma, com presença e sem distrações na hora da alimentação, ok? Uh, e fazer isso em todos os dias, como já tinha dito antes, isso vai se tornar em hábitos, e hábitos repetidos depois torna-se uma ação automática do nosso cérebro, do nosso corpo, do nosso para nós. Ok? Então pronto, era mais ou menos isso que eu queria, sobre o que é que eu queria falar hoje. Quando a alimentação e o sono não é algo superficial, ele torna-se como um ato de respeito pelo nosso corpo, pela nossa energia, pelo nosso caminho, vou lhe dizer espiritual, mas tanto físico, porque são caminhos que acontecem ao mesmo tempo os dois. Então, quando o nosso corpo está calmo, está descansado, descansado com o sono, está nutrido com a alimentação certa e como deve ser, a nossa mente e a nossa alma se expressam com muito mais clareza, sentimos-nos muito mais felizes, muito mais alegres e muito mais enraizados e sentimos-nos que estamos no momento certo, na hora certa, ok? Então pronto, acabei aqui, fico por aqui. Era mais ou menos sobre isso que eu queria trazer hoje para vocês, sobre a alimentação e sobre o sono consciente também. Se têm alguma dúvida, alguma pergunta ou querem comentar alguma coisa, estejam à vontade e façam isso aí embaixo, que eu vou lhe responder com muito carinho e com muito prazer. Também, se acham a informação muito útil, partilham com alguém.
E não se esqueçam de se subscrever ao canal e assinar o sininho para receber, para serem notificados quando eu vou publicar o próximo vídeo. E, sim, olha, pronto, espero que seja útil esta informação antes de terem gostado. Mas também espero que tenham gostado também disso aqui. Se têm sugestões ou ideias sobre o que é que vocês querem que falo ou que traga alguma informação, ou porque tudo o que trago aqui é da minha própria experiência, daquilo que me aconteceu, daquilo que eu aprendi durante a minha experiência até o dia de hoje. E, e vemo-nos já amanhã, próximo vídeo, no episódio número 10. Beijinhos.